clima amigável, não me apercebi de grande hostilidade, não, nem de grandes precauções. Nós era para levarmos arma, cada um deixou a arma no deslocamento e fomos desarmados. Não. Eu comecei por dizer ao Dr. Savimbi, que aliás me tinha sido recomendado na Zona Militar Leste, comecei por lhe perguntar como é que ele estava de saúde, dizendo que o estado de saúde dele era uma preocupação sempre permanente em relação às autoridades do Luso, e pus à disposição dele o médico que me acompanhava, no caso de ele entender. O Dr. Savimbi disse-me que tinha passado muito bem de saúde nos últimos tempos e que não precisava, de facto, dos cuidados médicos, que se sentia até muito bem. O Dr. Savimbi tinha dito que talvez fosse preciso ir lá a um médico. Eles entenderam por bem mandar o médico para o senhor ficar satisfeito, não é? Comecei por lhe explicar, por dar-lhe uma explicação que me foi dada pelos oficiais do comando da zona, em relação àqueles incidentes da área que se chamava Luto Tempo. Esses primeiro incidente teriam sido confundidos com tropas do MPLA. Em relação aos incidentes, e depois perguntei-lhe também que explicação é que o Dr. Savimbi tinha para os incidentes do caminho de ferro de Benguela. Aí o Dr. Savimbi respondeu-me que esses incidentes não eram da responsabilidade da UNITA. Nenhuma das partes reconhece culpas nas violações do acordo. Benjamin Almeida não tem autonomia para negociar, mas traz respostas. Savimbi compromete-se a enviar 2 instruendos para a instalação de comunicações via rádio e aceita conversações no Luso, com vista à reintegração. A resposta dele era que sim, o senhor estava disponível para avançar passos nesse sentido, para dar passos nesse sentido. E até me referiu que recentemente tinha chamado do exterior, e concretamente da Zâmbia, 4 ou 5 representantes da UNITA nesse país, todos diplomados com cursos superiores, exatamente para os convencer das vantagens, de quaisquer vantagens da reintegração. Era a favor de um entendimento com os europeus. Mas, claro, esta era a intenção dele, que se manifestava nessa altura. Tanto quanto eu me apercebi. Não? E, se calhar, um senhor evoluído com uma visão aberta da situação, pelo menos manifestou essa, foi a ideia com que eu fiquei dele. A impressão com que fiquei ali foi relatada pelo próprio Dr. Savimbi. Eu escrevi no meu relatório que ele me disse que foi com grande alívio que viu concretizar-se este encontro entre as nossas delegações no Luso, porque isso representaria o retomar da confiança que já havia no tempo ele referiu-se até ao Coronel Rebouças Vaz e ao General Bettencourt Rodrigues. Portanto, que estavam agora criadas condições para restaurar a confiança que existia nesse tempo. No final da reunião, de facto, o Dr. Savimbi estava muito mais descontraído e neste ambiente descontraído, então, ele propôs-lhe que o médico estava ainda à disposição e ele aceitou, foi auscultado, recebeu os conselhos do médico. O senhor nem estava doente, não achou que não estava doente. E penso que lhe medi atenção assim no final para dizer que fazia qualquer coisa, não é? Mas já agora que estava ali, não é? E pronto, foi isso. Não? A reunião terminou à hora do almoço, que já estava previsto. Era frango assado, mas quer dizer, já ia assado de vésperas, se calhar. E, portanto, foi servida, penso, pelos madeireiros. As pessoas fizeram, promoveram o encontro e estavam relacionadas com isso. Quando fui despedido do Dr. Savimbi, também lhe manifestei, de facto, que estava muito satisfeito com a maneira como o encontro decorreu, que um campo de cooperação, no que me dissesse respeito, estaria disponível também daqui para a frente. E ele, de facto, até um pouco emocionado, deu-me um abraço de despedida e desejou-me também as maiores felicidades na minha função, na minha missão. São claras sobre o clima amistoso e os bons indícios deixados pelo encontro as 8 páginas do relatório entregue no comando da Zona Militar Leste, nas quais as 3 horas de conversações foram resumidas pelo capitão Benjamin Almeida. No entanto, o otimismo foi efêmero. Na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, a UNITA, e pela primeira vez no meu conhecimento, tomou a iniciativa de atacar 3 populações sob nosso controle ao mesmo tempo. Começou aí a ruptura. Ataques depois da UNITA logo aos madeireiros que fossem para a mata a explorar as madeiras. Cortaram os pontos, que havia lá os rios, não é? Tinha umas pontes de madeira, a UNITA cortou os pontos. A dizer, a partir do momento, estão proibidos de atravessar o nosso território. A UNITA, de facto,
comportava-se como se tivesse uma zona de influência, uma zona demarcada, um território. As autoridades portuguesas implicitamente reconheciam o facto de dizer: nós não passamos essa fronteira, vocês também não passam. Não sei se podemos considerar que esses ataques, essas operações consubstanciam a quebra do acordo. Já tinha havido tanta coisa antes, ataques entre as nossas forças, algumas recontros com baixas de parte a parte. As comunicações eram cada vez mais raras e mais frias, digamos assim. Estava instalado um clima de desconfiança, que o meu encontro, momentaneamente, parece que desanuviou, mas não conseguia, de facto. Havia um desentendimento muito grande. A tropa portuguesa queixava-se, isso me disseram, não é? Todos. Era o sentimento geral. Até o general Soares Carreiro me dizia: de facto, no geral, mudou a situação porque diz que a UNITA não cumpriu. A UNITA que não estava a cumprir os acordos. E, sobretudo, a grande queixa deles era que eles tinham aproveitado essa trégua para fazer o famoso congresso da UNITA, em que, para esse congresso, chamaram jornalistas estrangeiros e deram a ideia, de facto, ao mundo que eles tinham uma zona libertada. É evidente que a nossa tropa, as nossas autoridades ficaram revoltadas com aquela atitude, então disseram que aquilo que era um jogo duplo. António Oliveira, missionário claretiano em Angola desde 1970, era já nesta altura, reiniciada a guerra, o novo interlocutor português de Savimbi. Não junto dos militares com quem estava consumada a ruptura, mas do governador Santos e Castro, através de Soares Carneiro, secretário-geral. Desde então e até ao 25 de abril, António Oliveira mantém contactos com o governo e com a UNITA, através de cartas e encontros, tentando negociar um cessar-fogo. Ele próprio tinha tomado a iniciativa de enviar uma mensagem a Savimbi, oferecendo-se para mediar a paz. A primeira resposta oficial vem precisamente nos últimos dias de dezembro. Vem a carta do Sabino, no dia seguinte começam os tiros contra a tropa portuguesa. E no dia anterior vem uma carta, não é? Manifestando a vontade do Savimbi de que haja contactos com o governo português. Eu pergunto, não é? Qual era a intenção? Eu penso que, por um lado, era mostrar ao mundo que a UNITA combatia o exército português e, por outro lado, era tentar moderar as tropas portuguesas, para não haver uma ofensiva generalizada contra a UNITA, que eles teriam dificuldade de resistir. Mas, de facto, resistiram. A tropa avançou com todos os meios, e eu fui testemunha disso, porque os helicópteros chegaram a partir dali, mesmo da zona onde eu estava. Sou chamado ao comando da Zona Militar a Leste e dão-me instruções verbais de que, de facto, era assim. A Operação Madeira, não é que tivesse terminado, era cancelada. E, portanto, que daqui para a frente devia aplicar aos guerrilheiros da UNITA as mesmas disposições que estavam previstas para os guerrilheiros em geral, da MPLA e da FNLA. As tréguas terminam ao fim de 2 anos numa ruptura que pode ter sido favorecida por setores críticos do acordo. A Operação Madeira dá lugar às Operações Castor e Nuno Álvares, prevalecendo a tese dos que, como o general Abel Hipólito, pensam que Savimbi não está de boa fé, pelo que a UNITA deve ser combatida como os outros movimentos. Os primeiros contactos que eu tive com a UNITA, houve até um comandante-chefe da polícia no Luz, olha, posso lhe dizer o nome, mas já o Mano Soares, na altura, chegou assim um bocado alterado a dizer-me: o senhor está a ser enganado, o senhor está de má fé, porque sabe que ele é um bandido e, sobretudo, que ele é um traidor, porque ele tenta nos enganar, não está de boa fé, o senhor está a jogar também, está a jogar com ele. E, portanto, não vale a pena andar com mais negociações, com acordos, porque é um caso liquidado. Qual é a estratégia que o comando-chefe faz a partir daqui de Luanda, os exércitos portugueses? Corremos com o MPLA, agora está na Zâmbia. A FNLA deixou de ter expressão de combate no leste. O único partido que ficou no leste é a UNITA. Agora chegou a vez de destruirmos a UNITA. É assim que organiza a Operação Castor.